Bom, vamos conversar hoje um pouco sobre esse caso envolvendo a jornalista Patrícia Campos Melo. Como todo mundo sabe, ela foi ofendida de forma absurda na CPI, uma CPI lá no Congresso Nacional, e depois essa ofensa grave ganhou repercussão nas redes sociais dos bolsonaristas, inclusive com apoio explícito do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Então eu queria discutir aqui não tanto o caso em si, mas a forma como isso repercutiu nas redes sociais, especialmente nas redes bolsonaristas, e o que isso pode ensinar para a gente sobre esse debate ou sobre a ausência de debate que acontece no Brasil. Vamos lá, então. Patrícia Campos Melo fez uma reportagem importantíssima no ano passado, publicada na Folha de São Paulo, mostrando a rede de fake news e os disparos pelo WhatsApp na campanha de Bolsonaro em 2018. Nesta semana, uma das fontes dessa reportagem foi convocada, um rapaz que trabalhava numa destas empresas de fake news, de disparo de WhatsApp. Foi lá no Congresso Nacional e aí tentou negar a reportagem, apresentou alguns dados. Se fosse só isso, a gente podia debater. Acontece que ele fez algo muito mais grave. Ele partiu para uma acusação infame, difamatória, absurda, dizendo que a Patrícia Campos Melo tinha tentado seduzi-lo para conseguir a reportagem. Ele deve se achar muito bonito, muito gostoso, né, o rapaz. Gravíssimo. E mais grave, Eduardo Bolsonaro vocalizou isso e passou a repercutir isso nas redes sociais. Primeiro ponto, é mais uma vez uma tentativa de cortina de fumaça, porque a família Bolsonaro precisa explicar o envolvimento com o Adriano, com o miliciano que foi morto na Bahia. Então, na semana em que eles deveriam estar falando sobre o miliciano, eles estão discutindo a vida sexual de maneira absurda e abjeta de uma jornalista. Muita gente se pronunciou, inclusive na TV aberta, Fátima Bernardes, protestando contra essa atitude absurda, sexista, preconceituosa, que os bolsonaristas, não é surpresa para ninguém, mais uma vez adotaram, né? Mas o que acontece? Enquanto no Twitter, nas redes sociais públicas, no debate público, tudo isso, essa tentativa de responder a essa ofensa foi feita, as pessoas assinaram, protestaram, por baixo, no esgoto do WhatsApp, os bolsonaristas passaram a criar memes, mensagens, bombardear os telefones celulares da rede que eles já operam com ofensa, com essa ofensa, reproduzindo essa ideia de que a reportagem é mentirosa e a jornalista é uma desqualificada porque teria tentado seduzir a sua fonte. Bom, isso primeiro mostra, a gente pode traçar um paralelo com aquilo que aconteceu na época do Ele Não, vocês se lembram, né? Uma grande mobilização pública das mulheres, dos setores mais progressistas foram para a rua para protestar contra o Bolsonaro, só que enquanto isso acontecia, parecia que era uma reação ao Bolsonaro, por baixo, no esgoto, criaram uma narrativa de que o Ele Não era um movimento de pessoas permissivas, circularam memes e fotos mentirosas mostrando as pessoas sem roupa no meio da rua, como se aquilo tivesse acontecido nas manifestações. Agora, de novo, enquanto ocorre o debate público de contestação e de dizer que é um absurdo o que os bolsonaristas fizeram com a Patrícia Campos Melo, por baixo do pano eles seguem fazendo. E isso vai alimentando a rede, criando uma narrativa que torna impossível o debate público. E é interessante, eu gostaria até de dar o crédito aqui, o professor Pedro Burgos, pesquisador do INSPER na área de comunicação, ele diz que essa tática utilizada pelos bolsonaristas ele chama de mover a trave, é uma tradução de um termo em inglês. Então, enquanto o outro lado está tentando fazer o debate público e mostrando o absurdo do que os bolsonaristas fizeram, eles partem para o próximo passo. Então, enquanto você está respondendo o primeiro, eles já estão no segundo. Quando você responde o segundo, eles estão no terceiro. E eles não fazem o debate. Eles fazem o tempo todo a desqualificação do seu oponente. Como é que isso funcionou no caso da Patrícia? Então, primeiro, deram voz para a denúncia de que a jornalista teria trocado ou teria tentado seduzir, né, a sua fonte em troca de sexo, né, de sedução. A Patrícia Campos Melo mostrou as mensagens que ela trocou com esse sujeito
e mostra justamente o contrário, né? As mensagens mostram o contrário. Ele tentou convidá-la para sair e ela, de maneira muito profissional, escuta, tirou o time de campo e continuou fazendo a reportagem dela. Só que não adianta, enquanto ela respondia isso, eles já criaram uma segunda narrativa, que era mostrar que as mensagens que ela estava apresentando eram falsificadas. E aí eles partem para apresentar detalhes técnicos de horário e de forma de digitação dos textos. Mentira de novo, mas eles moveram a trave então para o segundo ponto. Enquanto publicamente as mulheres e os setores progressistas respondiam ao ataque, eles já estavam na segunda etapa, que era dizer, não, mas estão respondendo com provas falsas. E aí a hora que a Patrícia de novo mostrou, olha, não, tá aqui ó, no meu celular, as mensagens foram trocadas. Quando ela partiu para mostrar isso, eles já moveram a trave para um outro ponto ainda, que era mostrar que a Folha de São Paulo é contra o Bolsonaro, aí mostraram um colunista da Folha que fez uma acusação equivocada ao governo Bolsonaro. Isso é o tempo todo. Isso caracteriza um não debate. Não existe o debate público. É a ausência do debate. E eu acho que a gente erra ao tentar fazer o debate com gente que não está debatendo. Eles estão municiando os setores que já estão ao lado deles, cerca de 30% do país, com mentiras. E eles vão movendo isso o tempo todo, partem de ideias já preconcebidas e você não consegue debater. E eu acho que o nosso erro é tentar debater. A gente pode fazer o debate aqui, com quem se dispõe, com quem discorde pontualmente, mas discorde da gente, mas tope considerar o argumento do adversário, apresentar outros argumentos, isso é o debate. Agora, com essa gente não se debate. E acho que quem melhor percebeu isso até agora no Brasil foi o deputado Glauber Braga, do PSOL. E mais um depoimento, uma fala do ministro Sérgio Moro na Câmara dos Deputados. Mais uma vez o Glauber Braga, que o ano passado já tinha carimbado o Moro como juiz ladrão, dessa vez apresentou um novo carimbo, chamando o Moro de capanga dos milicianos. O ministro da Justiça, que não investiga a milícia, não trouxe nenhum dado sobre esse caso do Adriano Nóbrega, do miliciano. Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga. Capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Porque o senhor Sérgio se apresenta de maneira muito polida, mas mente descaradamente. Então, o Glauber Braga, em vez de debater com o Moro, é a desqualificação. É utilizar uma tática parecida com a que o outro lado utiliza. Então, chamou o Moro de capanga de miliciano. Isso, o Moro está há 24 horas respondendo essa afirmação do Glauber Braga. Mas esse episódio mostrou que o Moro sentiu o golpe. Hoje ele já responde de outra forma, ele entrou no conteúdo, tentando mostrar que ele não defendeu os milicianos e que não é bem assim. Então, isso mostra para a gente duas coisas, se é que alguém ainda tinha dúvidas. É impossível debater com essa gente. Nós temos que olhar mais para o Glauber Braga e menos para o debate universitário. Não é por aí. Por aí nós vamos perder sempre. Nós temos que usar táticas parecidas com as que o outro lado utiliza. É claro que sem a baixaria que eles usam, mas a tática do enfrentamento e da desqualificação, porque eles são desqualificados. Então, não há como travar debate com um governo de milicianos e com um ministro da Justiça também, que protege milicianos. Então é isso. Nós temos que partir e entender que é um confronto no Brasil que não permite um debate público normal. Nós não estamos mais na normalidade. Nós temos que tratar essa gente como gente anormal. O que eles fizeram com a Patrícia Campos Melo mostra que não há mais qualquer limite. Eu até acho curioso alguns jornalistas que não ligavam, né, quando isso era feito com a Dilma, por exemplo, esse tratamento misógino, xingamento, as piadinhas e tudo, achavam graça. Agora sentiram na pele. Isso não vai parar, isso vai se aprofundar. E para enfrentar essa gente desqualificada, o esgoto do Brasil, é preciso partir também para a desqualificação. Nós temos que chamá-los do que eles são. O Moro é um capanga de miliciano. A família Bolsonaro é uma família parceira de milicianos. Não tem debate com eles. É desqualificação. Eu acho que é por aí. Acho que esse caso ensina mais uma vez para a gente que o caminho para enfrentá-los também no campo das ideias é o caminho do confronto aberto e completo, sem aceitar que isso
é uma gente normal. O ministro Paulo Guedes é um sujeito anormal, pervertido. Então, é isso, é assim que nós temos que tratá-los e enfrentá-los o tempo todo.